Bom dia a todos. Essa é a enfermeira Lília Litaif. Ela está responsável pela vigilância do óbito na FBS e e a gente está trabalhando junto para, além da investigação, a gente dar um passo a mais agora, que é a criação dos grupos técnicos para análise da informação obtida através da investigação de óbito. Então, a gente vai trabalhar dois passos: a captação de óbito e a vigilância do óbito, quais são as funções desse grupo técnico, o que esse grupo técnico vai fazer. Bom, primeiro, o óbito ele não ocorre em um só momento, e esse processo de morrer, ele acontece mediante várias etapas. Uma das etapas, a gente tem várias pessoas relacionadas nesse processo. Desde o cartório, desde o pessoal do DICEI. O óbito que acontece no nosso município, ele tem vários agentes trabalhando para organizar esse fluxo. E a gente vê em muitos municípios que esse fluxo ainda não está adequado, que esse fluxo ainda não está acertado. Então, a gente vai vir hoje para vocês mostrar como essa integração entre a atenção básica, entre DICEI, entre as áreas técnicas de saúde da mulher, saúde da criança, que mais? O codificador, o digitador dos sistemas, como essa integração ela tem que ser efetiva, ela tem que ser amarrada para que a gente possa ter êxito no nosso trabalho, para que a gente não possa estar só notificando e não realizando as intervenções que é o objetivo principal da investigação, tá? Então, a gente precisa, Henry Ford disse, juntar é um começo, manter-se junto é um progresso, mas trabalhar juntos é que traz o sucesso. Então, para captar o óbito, a gente tem um cartório envolvido, a gente tem os ACS, através da ficha de formação do ACS, a gente tem vários agentes envolvidos, o pessoal do DICEI, os agentes do DICEI, e aí a gente chega até o momento que não tem perna, e aí para fazer a captação e a cobertura de óbitos, nascidos vivos e demais agravos de toda a nossa população. E aí a gente vai atrás de outras pessoas, de outros ícones para agregar conhecimento e para nos ajudar a desempenhar o melhor trabalho. Então, a gente tem várias fichas de notificação no Sinam. Essas fichas de notificação são específicas para diversos agravos, mas a declaração de óbito, ela é um documento que ela agrega todos os valores, desde um óbito fetal até um óbito de mais de 100 anos de idade. E ela procura nos embasar, e as informações da declaração de óbito, elas servem também para subsidiar ações do município. E, infelizmente, é o que a gente menos vê, é a análise dessas informações de óbito para subsidiar ações. E aí a gente vem falando também das causas preveníveis, porque quando a gente tem uma declaração de óbito, a gente tem os óbitos de tuberculose, que é o pessoal da área técnica de tuberculose. A gente tem os óbitos de mulheres em idade fértil, que são pessoas classificadas como vulnerabilidade. E aí a gente trabalha com esses aspectos na declaração de óbito. Qual é o meu público principal? No meu município morre mais por causa externa? Está aumentando os óbitos por tuberculose? Esses óbitos por tuberculose estão notificados no Sinam? O que aconteceu para chegar até o momento de óbito? O que a gente vai fazer para prevenir para que isso não ocorra novamente? E só reforçando o que Patrícia... Bom dia, né? Reforçando o que a Patrícia está colocando, que nós não vamos obter sucesso se não trabalharmos em equipe, né? Então, a importância de estarmos hoje aqui com vocês, reforçando para que, trabalhando, fazendo a parte de vocês aí, juntos possamos ter sucesso e melhorar a qualidade do nosso óbito. Isso.
A gente vai começar a estruturar a rede, os fluxos de assistência dentro do município. Então, eu vou apresentar para vocês algumas portarias, algumas leis que podem ser instrumentos de modificação. Hoje, essa portaria tem a portaria de consolidação 1 e 2, que fala de captação, de fluxo, de prazos, de investigação e de inserção do óbito no sistema. Então, eu espero que vocês depois, pode colocar lá no Google, portaria de consolidação 1, aí vai lá no Ctrl F para localizar e coloca mortalidade, óbito, e aí comecem a ler tudo nessa portaria referente a óbito, referente à notificação, referente à investigação. Porque às vezes falam assim, mas eu não sei qual é a lei, qual é... E assim, a gente também hoje de manhã não é o nosso intuito mostrar tudo, mas fazer com que vocês tenham, e a gente também não tem tempo, mas tenham o subsídio, saber onde procurar, como procurar, para organizar. Eu preciso de alguma coisa para falar que o hospital precisa fazer isso, eu preciso de alguma coisa para falar que o DICEI pode fazer isso, que o cartório vai fazer aquilo. Mas então eu preciso, e aí eu vou só explanar para vocês o que a gente tem hoje, são portarias recentes. O Ministério da Saúde ele consolidou diversas portarias que estavam espalhadas em vários anos e consolidou o que é válida em cada portaria, nessa portaria de consolidação 1, 2, 3 e assim por diante. Mas a 1 e a 2 é a que são mais importantes para a questão de vigilância do óbito e mortalidade. Bom, ela fala sobre, essa portaria de consolidação, ela fala sobre óbitos infantis e fetais, que é a atribuição das unidades de vigilância epidemiológica das secretarias estaduais do município, e ela fala sobre a busca ativa, investigação e análise do monitoramento de óbitos infantis e fetais devem ser realizados por profissionais de saúde designadas pelas secretarias de saúde municipal. Então, a gente espera que vocês busquem também mais informações, e aqui a gente está dando uma pincelada e no decorrer da palestra também teremos. A gente também mostra para vocês a resolução do Conselho Federal de Medicina. Essas duas resoluções, elas instituem como tornam obrigatória a criação de comissão de revisão de prontuário no estabelecimento de saúde, e essa daqui, ela trabalha a comissão de revisão de óbito. E aí é um apoio a mais para os municípios que já têm um hospital mais estruturado e tudo, para que haja a discussão dos condicionantes daquele óbito a nível hospitalar. Então, a gente tem essas duas resoluções do CFM, que elas têm ajudado bastante para a sensibilização do profissional médico dentro do ambiente hospitalar, a necessidade de se melhorar a qualidade do prontuário, a qualidade da informação descrita na declaração de óbito também. Aí a gente fala também da lei lá de 73, Patrícia, mas essa lei é muito antiga, né, de 1973. Mas lá em 73 já se dizia o seguinte, que nenhum sepultamento, e essa informação tem no verso da declaração de óbito, nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro. Nenhum sepultamento será feito sem a certidão do oficial de registro no lugar de falecimento, extraída por lavradura e assento. Nenhum sepultamento será feito sem a certidão do oficial de registro de falecimento, extraída após a lavratura e assento do óbito, em vista do atestado. Ok, então. Em vista do atestado médico, se houver no lugar, ou caso contrário, 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Então, a gente já sabe que as duas testemunhas, elas são fatores importantes, principalmente aqui para a nossa realidade da área rural, nas áreas ribeirinhas, que não tem a presença do profissional médico, muitas vezes, quando o óbito acontece. E aí essa lei, ela foi atualizada para a Lei 13.484, de 26 de setembro de 2017.
ela altera e afirma também essa lei. Eu peço que vocês possam ler ela na íntegra, porque ela é muito importante para a gente, e até para vocês começarem a ter essa conversa com o cartório. Porque o cartório, no Amazonas, muitas vezes a gente não disponibiliza a declaração de óbito para ele. E a lei permite a disponibilização de declaração de óbito para o cartório, para emissão desses óbitos, para que as duas testemunhas se dirijam ao cartório. Mas a gente vai comentar melhor isso daqui a pouco. Bom, eu achei interessante nessa lei, quando eu li, que assim, a gente recebe muita demanda sobre isso. Olha, os nomes e pronomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica ou fora da unidade hospitalar. Então, a lei prevê que as duas testemunhas afirmem e declarem que aquele óbito aconteceu. A naturalidade da criança que nasceu também, ela poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que a localização esteja dentro do território nacional. A opção caberá ao declarante no ato do registro do nascimento. Era uma coisa que eu não sabia. E a gente precisa conversar, ler e aprender. E ela afirma, em relação ao sepultamento, que ele não será feito sem certidão oficial de registro. Nenhum sepultamento será feito sem certidão oficial e registro no lugar do falecimento ou lugar de residência. Ele fala assim, que nenhum sepultamento vai ser feito no local de ocorrência ou no local de residência daquele óbito, quando o falecido ocorrer em local diverso ao seu domicílio ou fora do domicílio de residência, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista ao atestado médico, se houver no lugar, ou caso contrário, se não tiver um médico, duas testemunhas qualificadas que tiverem presenciado e verificado a morte daquela pessoa. Então, aí, assim, na hipótese que o oficial suspeitar de fraude, na verdade, essa suspeição de fraude, ela é feita pelo oficial do cartório. Então, isso muitas vezes no município fica na costa do coordenador de vigilância epidemiológica. O doutor Anderson, ele chegou agora, ele vai ser um dos nossos parceiros para trabalhar agora a vigilância do óbito no âmbito dos médicos. A gente vai estar trabalhando com ele a questão de qualificar os médicos quanto ao preenchimento da declaração de óbito. E aí, ele vai ser mais um parceiro nosso também, a gente vai estar pensando em promover essa capacitação para os médicos, uma coisa que seja contínua e que caiba dentro da carga horária, que caiba dentro da logística do deslocamento desse médico no município. Tá? Vai ser mais uma força aí para nós nesse processo. Bom, então aí essa lei afirma que é válida a emissão da declaração de óbito após a afirmação dessas duas testemunhas. E aí isso a gente não vê muito o cartório fazendo. A gente vê o coordenador da vigilância epidemiológica, o coordenador da atenção básica fazendo. E aí eu acho importante essa conversa com o cartório. Eu sei que muitos municípios, diferentes de Manaus, possuem somente um cartório. E para que essa lei se cumpra, esse cartório teria que funcionar aos finais de semana, ou se tem 2 cartórios, teria que fazer uma escala de final de semana e feriado, não sei. Mas essa é uma conversa, é um fluxo que precisa ser estabelecido dentro do município de vocês. Bom, há também essa lei de 2012 a respeito das declarações de nascido vivo. E aí, essa parte, ela é fundamental para a captação de óbito, para a gente melhorar a captação de óbito no município. Essa lei diz que, assim, os mapas de nascimento deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações
do registro civil e da declaração de nascido vivo, conforme regulamento, com o objetivo de integrar as informações e promover a busca ativa de nascimentos. Então, eu achei muito interessante ver isso, principalmente o cartório, ele tem um programa, antes era CISOB, agora é o CIRC. E aí o Ministério da Saúde faz o cruzamento, tanto de nascidos vivos quanto de óbitos. Todo final de ano, início do ano, a gente vai procurar. Esse ano houve a busca ativa nos cartórios, fala assim, olha, isso aqui está no sistema do cartório e não está no sistema do nosso sistema de mortalidade. E aí, ainda mais, essa conversa com o cartório, ela pode ser muito mais proveitosa, porque vocês podem falar de nascidos vivos e captação de óbito. E em nível municipal, isso é muito mais fácil, porque muitas pessoas morrem aqui em Manaus e levam seus familiares para serem enterradas no município de residência. E às vezes vocês não sabem sobre esse óbito sobre esse óbito de residentes de vocês e que ocorrem fora do município de vocês. E se perde essa informação. E quando a gente perde essa informação acaba passando 1, 2 meses, é muito mais difícil de resgatar. Porque essa captação pode até auxiliar para você confrontar a informação que está no SIM, no CIRC, que agora é do cartório, não é mais o CISOB, e com a lista de óbitos que vocês têm lá no cemitério, no livro do cemitério de vocês. E por que não, hoje, informatizar fazer uma lista em Excel desses óbitos para poder fazer o cruzamento dessas variáveis, para fazer o que está acontecendo, por que só nesse bairro aqui eu não estou conseguindo captar, já aconteceu 3 óbitos fora de residência que o ACS daquela área não identificou. O que está acontecendo? E buscar melhorar isso. Bom, essa lei também fala de um trabalho extra que o coordenador de vigilância epidemiológica, o digitador, acaba fazendo dentro do município, que aí fala em relação às rasuras na declaração de nascido vivo. Olha lá o que essa lei diz. Não constitui motivo para recusa, devolução, solicitação de retificação de declaração de nascido vivo por parte do Registro Civil de Pessoas Naturais, equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe. É um Z, é um S. É um H, diversos problemas a gente tem com o cartório, e às vezes o cartório também não sabe disso. Mas se você chegar no cartório munido de toda essa informação, vai ser muito mais fácil você chamar o cartório para você como aliado, como um facilitador para você. Olha, tem essa lei que não é bem assim, eu não preciso rasurar a declaração de nascido vivo mediante essa lei, porque o S, a falta desse S, ou DA, ou DE, não constituem, não comprometem a identificação da mãe. Assim também, como a omissão do nome do recém-nascido ou o nome do pai, não compromete. Divergências parciais ou total do nome do recém-nascido constante na declaração de óbito e o escolhido em manifestação perante ao registrador no momento do registro de nascimento, prevalecem esse último. Ou seja, o que a mãe escolheu... ela escolheu João, mas na hora de registrar ela quer André. Vai ter que mudar a declaração de nascido vivo? Não vai precisar mudar a declaração de nascido vivo. A declaração de nascido vivo, tanto a declaração de nascido vivo quanto a declaração de óbito, elas têm um cunho epidemiológico. O que vale perante a lei é a certidão emitida no cartório. Tá? Então, divergência parcial ou total entre o nome do pai. O nome do pai na maternidade é um. E depois, na hora no cartório, é o nome do outro. Precisa mudar na DNV? Não precisa. Ó. Divergência parcial ou total do nome do pai, constante na declaração, e é o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalece o último. Prevalece o que foi lá no cartório falar que o filho era dele.
demais equívocos, omissões, demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. Nome do pai constante na declaração de nascido vivo não constitui prova ou presunção de paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. Então, a gente vê que às vezes a gente está refazendo um trabalho que a gente poderia estar melhorando, que poderia estar descarregando, que às vezes é colocado em cima do coordenador de vigilância epidemiológica e que não é dele, é do cartório. E aí a gente precisa ler um pouco mais. Hoje em dia tem assim, você acredita muito no que você ouve e não vai mais, tu acha que aquele conhecimento já é suficiente e não vai buscar nada além daquilo. E é importante que se busque para a gente começar a organizar os fluxos dentro do município. Então, essa é a pergunta. Vamos começar a conversar com o cartório? Aí aqui, o registro civil de nascimento é obrigatório em todo o Brasil? Sim, é. Ele é porque quando você faz, todas as razões de mortalidade, as taxas de mortalidade, elas levam em consideração o número de nascidos vivos daquele ano. Então, eu não tenho como programar o tanto de vacinas que serão utilizadas naquele ano se eu não tenho a informação correta de nascido vivo. E eu acho uma vergonha para a gente, assim, tem melhorado muito, tem. Nossa, do ano que eu entrei trabalhando com a Cabrinha, que eu via que passava um ano inteiro um município sem informar uma declaração de óbito que passava, e hoje é totalmente diferente, informa, mas a gente precisa melhorar, a gente não pode estagnar, a gente não pode achar que do jeito que tá bom, é o que está dando para fazer e eu não vou buscar melhorar, aprimorar aquele trabalho que está sendo realizado. Então, existe a necessidade de uma integração melhor entre a saúde e o cartório. E depois a gente vai ver que essa integração também precisa ser feita entre a saúde e a segurança pública, entre saúde e defensoria. Mas, nesse momento, é importante a gente organizar, enquanto gestão de saúde, essas informações. Ah, sim. E aí a gente fala, existe prazo legal para fazer o registro civil de nascimento? Existe, gente, existe. O nascimento deve ser registrado no prazo de 15 dias ou será ampliado até 3 meses para lugares distantes e mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Ou seja, os nossos cartórios eles só são na área urbana da cidade. Não é verdade? E aí a gente tem esses 15 dias, mas a gente também esbarra na questão do recurso familiar para fazer esse deslocamento até a sede da cidade. A gente sabe que, às vezes, para pegar uma lancha de uma comunidade até a zona urbana, a zona urbana do município de residência, às vezes é bem mais caro até para... Às vezes a zona rural é mais perto do outro município do que aquele próximo. Então, por que a gente não fazer essa conversa entre as nossas regionais, entre as nossas fronteiras municipais? Então, cabe a gente, do estado do Amazonas, que a gente fala tanto, que é atípico por diversas questões de distância, pelas diversas distâncias geográficas, a gente conversar e aplicar soluções para isso. Bom, ela também vim falar para vocês dessa portaria 47, recente, 2016, que ela fala sobre os 60 dias após o encerramento, após a ocorrência do óbito, para se colocar aquele óbito no sistema. E aí a gente precisa muito do apoio e da cobertura de 100% dos ACS. Eu estava olhando naquele e-gestor, que eu acho que eu fiz um mapinha lá para o final, que ele mostra também a cobertura da saúde da família por município. E aí eu vejo lá, eu ia fazer um mapa por ACS, que é o que interessa, mas lá está tudo 100%.
Então, a gente fica falando assim, será que realmente está? E se está, a gente precisa cobrar que seja feito, essa cobertura seja efetiva realmente. Eu conheça quem está dentro da minha área de cobertura. E se tem alguém fora dessa área, porque as pessoas se deslocam no Amazonas, gostam de morar em distâncias assim, bem difíceis de acompanhar realmente. Bom, e aí a gente fala dessa lei, vocês podem dar uma dessa portaria, vocês podem anotar para estar estudando ela na íntegra. Então, a gente fala também das regularidades. É mais difícil. Hoje, a partir do ano passado, eu creio que o SINASC também já está para corte de recursos quando ele não é informado com volume adequado. 2 meses consecutivos ou 3 meses alternados durante o ano. E aí a gente mostra para vocês que desde 2001 há essa resolução do Conselho Estadual de Saúde daqui do Amazonas que resolve aprovar o uso da ficha de formação do ACS, justamente para apoiar os municípios a cumprir as metas estabelecidas de informação de óbito e nascido vivo na área rural, na área ribeirinha dos nossos municípios. E ela aprova o uso dessa ficha para captação de óbito. E aí a gente mostra para vocês essa ficha. E aí eu fico realmente, às vezes, muito triste quando a gente ouve em 2000, 2002, não, 2002, com os dados de 2000, aquele trabalho da Fiocruz com o Ministério da Saúde, tentando identificar realmente, e aí esse trabalho houve várias etapas a partir dessa, tentando entender qual é o nível de subnotificação de óbitos nascidos vivos para fazer um cálculo realmente de quanto é a taxa de mortalidade infantil, materna e de diversas razões de mortalidade que o Ministério usa e ele precisa desses números exatos. Então, a região amazônica, o norte, a região norte e a região nordeste, por conta dessa subnotificação de captação de óbitos, ele usa fatores de correção para organizar esse cálculo para que a gente não use os nossos números, não são usados números absolutos. Justamente porque houve esse trabalho de campo aqui no Amazonas, em que se observou que o município não estava usando essa ficha de informação de ACS, que às vezes ele, além de não estar usando, ele faz uma própria com o logo do município, e aí o pessoal de fora veio e achou que o Amazonas estava usando uma declaração de óbito do Amazonas. Não, não é, gente. A ficha de informação de óbito é aquele ACS informando a Secretaria de Saúde que houve um óbito e nascimento residente daquela área. E esse óbito ocorreu dentro ou fora do município de residência, tá? Então, eu tenho essa ficha que instrumentaliza a vigilância epidemiológica a captar esse óbito que muitas vezes não chega ao cartório. E aí eu não tenho como fazer isso, né? Então, a gente montou aqui como mais ou menos deve acontecer esse óbito. E entender isso aqui, é um fluxograma que tenta mostrar a realidade de como deve acontecer. E aí não é uma coisa engessada, vocês podem construir um melhor, o mais específico para o município de vocês. Quando ocorre um óbito domiciliar, às vezes acontece o enterro antes da declaração de óbito ou antes da certidão de óbito. E aí, após esse enterro, às vezes em áreas distantes, ocorre a visita do ACS. Mediante a visita desse ACS, ele preenche a ficha de informação de óbito.
e aí repassa essa ficha de informação para o enfermeiro da área. O enfermeiro da área conhece aquele ACS, valida aquelas informações, porque eu creio que haja um censo de cada população, de cada área coberta pelo ACS, e se não há, é um pedido da Isabel, é um pedido da gente, quanto vigilância epidemiológica, para que vocês entendam e façam esse censo das áreas respectivas a cada ACS. O que realmente, qual é a população que aquele ACS está cobrindo. Então, a enfermeira da área conhece o ACS, que conhece aquela sua área de abrangência e passa essa informação à vigilância epidemiológica. E essa vigilância epidemiológica verifica, foi um óbito por causa natural, e se o óbito é um óbito de causa natural, recente, ele faz uma consulta no sim local, realmente para verificar se esse óbito está inserido no sistema ou não. E aí, se não é muito recente, eu vejo que vocês procuram mandar para a gente aqui na FVS para procurar no sistema estadual, porque muitas vezes a família não sabendo disso acaba mentindo, e aí ela fala assim, não, mas essa declaração de óbito já foi emitida pelo município tal, porque essa área rural era mais próxima ao outro município. Então, a FVS ela tem informação do estado, de todos os municípios do estado, e muitas vezes a gente encontra esse óbito residente de outro município. Então, mediante isso, é realizada a emissão da declaração de óbito sem assinatura do médico e com causa sem assistência R98, que é sem assistência médica. E quando eu vejo isso, eu recentemente fui tabular esses dados no sistema, quantos óbitos a gente tinha sem assistência médica e sem assinatura do médico. E eu vi que tem municípios que não têm nenhuma declaração de óbito com esse critério. Aí eu até questionei vocês no grupo e vocês me falaram, não, é porque a gente tem médicos parceiros que confiam na equipe de saúde e acabam assinando, fazendo essa declaração de óbito. Se ele faz isso, tudo bem, mas é interessante a gente também perceber o quanto a gente é dependente dessa ficha de formação de óbito nascido vivo. E o quanto... de óbito. Desculpa, nascido vivo. Quanto a gente é dependente dessa ficha de formação de óbito. E em que área esses óbitos ocorrem, o que a gente precisa melhorar para que eu tenha uma assistência, qual o trabalho de logística a gente precisa fazer para que ocorra, para que diminua isso. Porque eu tenho municípios que acho que 60% está dentro desse critério. Então, quando não ocorre esse óbito, não é por causa natural, a gente solicita que a família procure a emissão desse boletim de ocorrência na delegacia. Se o delegado também pode fazer a nomeação desse médico como perito ad hoc, e aí, quando o médico é nomeado como perito ad hoc, ele não vai fazer necrópsia, ele só vai afirmar que aquela pessoa morreu. Ele não vai, ou se ela tem alguma lesão externa, se ela tem ela tem algum ferimento, alguma coisa que ele consegue visualizar. E quando é realmente por causa externa, gente, o boletim de ocorrência, ele fala lá, foi vítima de acidente, foi vítima de afogamento. E isso pode estar descrito lá na descrição sumária do evento, que é um dos nossos últimos slides, que vem falando sobre a descrição sumária do evento. E da onde que o médico tirou aquela informação, ou da onde que o ACS, o coordenador de vigilância, está lá, fonte da informação, boletim de ocorrência, coloca lá o número do boletim de ocorrência e anexa ao boletim de ocorrência a via branca da declaração de óbito. Só frisando também o que a Patrícia falou, onde tem essa parte aí
que é nomeado médico, naqueles municípios onde não existe o médico, né? Qualquer profissional da área de saúde, ele pode ser nomeado pelo delegado da gestão do município para fazer também. Tá? Quando nos municípios onde não existe o médico. Se existe, ele é a pessoa indicada, mas onde não houver, o enfermeiro pode ser nomeado. Ele não assina. Ele não está falando para fazer a descrição do evento. A descrição sumária do evento, isso. Ele não assina a declaração de óbito. Essa declaração de óbito entra no sistema sem assistência médica. E aí, posteriormente, após investigação e tal, a investigação altera aquela causa básica. Mas outra coisa, quem altera a causa básica e tudo, após investigação, não coloca o nome do médico, continua sem médico lá no sistema, essa declaração de óbito, tá? E aí, a gente mostra também esse fluxograma de óbito e nascido vivo ocorrido fora do município de ocorrência, que essa ficha também é um instrumento para captar isso. Ocorre a visita do ACS, ele informa que houve um óbito ou nascido vivo fora daquele município de residência, era um munícipe deles, e ele morreu em Manaus, veio fazer tratamento em Manaus, ou morreu em uma viagem fora, e aí a gente informa aquele óbito, a ficha informa aquele óbito, e aí o coordenador pede lá para o digitador fazer a retroalimentação. Ele faz a retroalimentação, ele verifica no sistema e aquele óbito ainda não entrou no sistema. Então, se após a retroalimentação essa declaração de óbito está no sistema, ok, pode até imprimir e anexar aquela ficha do ACS e guardar junto com as declarações de óbito que você tem daquele ano, ótimo. Mas se após a retroalimentação esse óbito ele não aparece no seu sistema, você encaminha essa ficha à FVS, a gente busca no SIM estadual, entra em contato com o município de ocorrência daquele óbito, às vezes Manaus ou outros municípios, e encaminha aquela ficha, que o teu ACS está afirmando que aquela pessoa que foi a óbito é residente daquele município. A gente caminha essa ficha ao município de ocorrência, que realiza a correção do sistema, e aí você faz a retroalimentação de novo, e essa DO ou DNV vai constar no seu sistema. E aí você vai ter esse óbito contando como nos indicadores de você, do município. Tá? E aí a gente vê como a captação de óbito, e aí a gente também, eu vou até voltar aqui e lembrar que os DICEIs são muito importantes, porque boa parte do volume da população de muitos municípios é constituída de óbitos indígenas, de pessoas indígenas. E essa informação ela precisa ser integrada, compartilhada. Hoje o Ministério ele disponibilizou aos DICEIs o SIM online, para que seja realizada a inserção daquela declaração de óbito no sistema do DICEI, porque não tinha muito essa integração entre DICEI e Secretaria Municipal. E aí, o que acontece? Havia muita subnotificação de óbito indígena. E quando preenchia-se raça-cor, colocava-se parda, não se perguntava, e aquele óbito ficava subnotificado ou subinformado como pardo no caso de ser um indígena. E aí é importante, gente, que se realize essa integração com o DICEI, porque às vezes o DICEI dali, ele faz parte de 3 municípios diferentes, mas ele sabe que aquela etnia faz parte daquele município, aquela outra etnia faz parte daquele outro município. Então é importante para que o DICEI também informe aquele óbito ao município de residência. Hoje, muitos municípios nos questionam a respeito do DICEI não receber declaração de óbito e aquela declaração de óbito o município disponibilizar ao DICEI.
é interessante que seja feita essa doação da declaração de óbito judiciário, mas desde que ocorra também a devolução para a inserção dessa informação no sistema. Não pode ser uma no sistema e a outra no outro sistema. E para que também não ocorra as duplicidades. Então, é importante que a visita do ACS, a visita domiciliar do ACS, seja bem sucedida, seja proveitosa. Se ele vai lá em determinada área ver tuberculose, malária, qualquer outra coisa, ele deve ter aquela ficha de informação do ACS dentro da sua mochila. Quantos de vocês têm certeza que o ACS de vocês tem a ficha de informação dentro da bolsa? Porque ele vai perder a oportunidade. E se ele perde a oportunidade, perde a informação, passa-se o tempo e perde. E fica subnotificado como residente de outro município ou nem fica notificado. Tá? É interessante essa organização que seja feita através de mapas, de toda aquela população coberta por ele tem um prontuário. E desenvolver, sei lá, é necessário, então, desenvolver prontuários específicos por faixa etária. É um trabalho que vocês vão implementar a partir da realidade de vocês. Se eu vou fazer uma consulta de puericultura ou uma consulta de pré-natal, eu tenho uma ficha de MIF dela. E nessa ficha de MIF, eu sei que ela já tomou DT, nesse prontuário das mulheres em idade fértil da minha área de abrangência, eu sei que ela já tomou DT, eu sei que ela já tomou antitetânica, tá dentro. Então, quando ela for fazer o pré-natal, ela já tem, eu tenho no prontuário dela aquela informação, não vou precisar, sei lá, refazer aquela vacina. Ou fazer as 3 doses, fazer só uma. Então, a gente precisa começar o que vai ser a nossa prioridade dentro do município? Vamos implementar qual ação primeiro? Para infantil, para mulher em idade fértil, mas que haja um movimento de mudança, que haja um movimento de aprimoramento da assistência a partir dessas informações, dessas informações que o óbito traz para a gente. E aí a gente entende também que existe aquelas viagens com equipe itinerante. E aí a gente só faz essa viagem para vacina. Ou a gente só faz essa viagem para inquérito de tuberculose. Ou a gente só faz essa viagem para quando corta o recurso do óbito. E aí, gente, não pode ser assim. A gente precisa fazer um planejamento para que essa única viagem você atinja várias metas. Então, eu tenho como fazer essa viagem se eu não sei qual tipo de população eu vou encontrar lá. Então, é interessante, é importante vocês fazerem esse censo populacional da área ribeirinha, da área rural, dos ramais. Menores de 1 ano, todos menores de 1 ano possuem DNV, se possuem certidão de nascimento. No último ano, morreu alguém da comunidade aqui ou fora do município. E eu sei que o município não tem perna para fazer tudo isso. Então, será que os chefes de comunidade, eles se reúnem uma vez por mês, mas aquelas comunidades produtoras agrícolas do teu município, aqueles chefes de comunidade do município, podem nos ajudar com esse tipo de informação? Quais são os parceiros que a gente tem dentro do município que podem nos ajudar a melhorar, a captar essa informação, a fazer esse censo? O que a gente tem de informação dentro da sala de parto? A gente tem uma sala de parto fora do hospital, sei lá, as parteiras têm um censo, um livro preto, que elas colocam, tal dia eu fiz eu ajudei no parto em determinada comunidade, ou tal dia ocorreu um parto em tal comunidade. A gente precisa começar a melhorar isso. Conversar com o cartório, conversar com o gestor do cemitério, conversar com o SOS Funeral, se dá caixão. Por que a gente dá caixão para quem não tem declaração de óbito? Acontece, gente. E aí é uma despesa do município que está ficando subnotificado. A gente começar a conversar com esses agentes para a gente melhorar a nossa visão sobre o que está acontecendo dentro do município.
Então, a gente precisa de planejamento e a gente precisa executar esse planejamento. Então, o que é a vigilância do óbito? A vigilância do óbito é um monte de ficha, papel e problema. E é verdade, gente. Quanto trabalho o óbito dá? Não é verdade? Quando eu mostrei isso para a Cabrinha riu. A Cabrinha está muito quieta, Cabrinha. Ela falou assim, é isso mesmo. Óbito é muito ficha, papel e problema. É isso, é verdade. Não, e é mais do que isso. É prazo, é sistema, é corte de recurso. Isso dá uma gastrite nervosa em um monte de gente. Inclusive da gente que está de longe aqui acompanhando vocês. Então, a vigilância do óbito, ela tem que ser mais do que isso, gente. A gente faz esse monte de trabalho dentro dos prazos, dentro para cumprir meta, e a gente não usa isso como instrumento dentro do município. A vigilância do óbito, ela exerce um papel relevante como instrumento de melhoria da informação de saúde. A investigação dessa ocorrência constitui importante fonte de evidência para aprimoramento da atenção à saúde, especialmente nos grupos prioritários, que são mais suscetíveis. Se a gente não tem uma boa assistência, eles são nossos grupos sentinelas. Quando os óbitos fetais, infantis, maternos e de mulheres em idade fértil, quando eles acontecem, é porque outras faixas etárias também estão suscetíveis a óbitos que possivelmente, se a gente conseguir evitar esses, a gente consegue evitar outros muitos. E aí, para que investigar? Contribuir para a melhoria do registro de óbito? Ok, contribui. Porque aí você, além de você investigar, você vai investigar assim, olha, doutor, septicemia não é bem uma causa de óbito, que a gente vai falar mais a seguir. Então, ela contribui para a melhoria do registro de óbito. Orienta ações de intervenção para a prevenção e controle de novos óbitos? Sim, esse é um movimento que precisa ser realizado, porque a gente vê as pessoas morrerem, e aí o que a gente vai fazer? Qual tipo de intervenção a gente... E escrever isso é muito importante, porque perde-se a informação durante o tempo. E aí eu falei assim, olha, com essa e essa ação, reduziu meus óbitos neonatais, meus óbitos infantis, porque eu coloquei a urocultura e comecei a fazer tratamento para infecção urinária com esse outro tipo de antibiótico. Então, melhorou alguma coisa. Avalia ações no serviço de saúde. Então, eu vejo que os óbitos, quando ocorrem nessa área aqui, não tá melhorando, tá? Estou tendo recorrência de óbitos preveníveis. Será que eu preciso melhorar o pré-natal nessa área? Será que eu estou instruindo melhor as minhas grávidas nessa área? E aí contribuir com o processo formativo permanente dos profissionais envolvidos por meio dessa ação, por meio de ações de sensibilização na análise do óbito. A gente tem relatos de médicos aqui em Manaus que, depois que trabalharam na vigilância do óbito, analisando esses óbitos, mudaram completamente o conceito deles e a conduta deles mediante aos pacientes que eles atendiam. Porque eles viram que, olha, aquela minha paciente que eu atendi e mandei para casa naquele dia, está com os mesmos sintomas, o mesmo risco que eu vi naquela investigação daquele outro óbito. Que aquele óbito eu não consegui evitar, mas o próximo paciente que ocorrer esses sintomas, que acontecer, que tem esse perfil de vulnerabilidade, eu vou poder intervir, eu vou já ter uma outra visão para aquele atendimento. Então, a gente precisa fazer um checklist, colocar no papel, reunir a nossa equipe e fazer. O que a gente precisa? A gente precisa da sensibilização quanto à importância da DNV e da DO na nossa equipe. Será que isso é uma luta, é uma voz única só do coordenador da vigilância epidemiológica? Ela precisa ser também uma voz do coordenador da atenção básica. E ela precisa também ser uma voz do secretário de saúde, para ele saber a importância desse trabalho dentro do município. Os nossos ACS, eles estão treinados, eles sabem por que você fica catando o óbito dentro do município. É só por causa de dinheiro. Não é, gente. Então, por que é importante esse censo populacional, o número de grávidas, o número de acamados, o número de crianças, o número de TBs, rancenias, malária?
a declaração de óbito, ela notifica tudo isso. Então, é importante o profissional que trabalha nessas áreas. É muito triste para um profissional que é gestor da TB lá, que é responsável pela tuberculose, notificar uma tuberculose só após que há notificação do óbito pelaquela tuberculose. Por que não houve o diagnóstico de tuberculose antes? Por que não houve o diagnóstico de hanseníase antes? Tá? E aí começar a fazer. A investigação foi realizada? Ótimo. Foi realizada? Que bom. Então, vamos discutir aquelas investigações realizadas no grupo técnico. Vamos começar a sensibilizar aquelas pessoas que trabalham, que participaram do processo de saúde, que muitas vezes ocasionou o óbito. Vamos trabalhar com elas, mostrar, dar um feedback do que está acontecendo dentro do município. E se eu não tenho informação de óbito, que é a informação na investigação de óbito, que é um questionamento muito grande da Cabrinha, por que eu não tenho informação na investigação de óbito suficiente para subsidiar a mudança da causa básica, para aprimorar a causa básica? Onde que nossa assistência de saúde está pecando ali? Então, o prontuário, gente, é uma coisa muito importante, porque se eu invisto tanto dinheiro na atenção básica e eu não tenho informação nenhuma de assistência prestada àquela pessoa que foi a óbito, eu não tenho também nas que estão vivas. Então, isso é uma coisa que precisa mudar dentro do município. Vocês que estão aí em loco trabalhando que vão me dizer. A Cabrinha fala assim, é muito utópico, mas precisa começar. Assim como começou a captação de óbitos, assim como melhorou a notificação desse óbito, assim como a gente começou de 20%, foi, Cabrinha, de investigados? 16,9% em 2009 de óbitos investigados, para hoje a gente tem mais de 80% de óbitos investigados. Tá, a gente conseguiu consolidar a investigação como um instrumento que precisa ser realizado? Sim, mas agora a gente precisa trabalhar na qualidade desse instrumento. O que esse instrumento está proporcionando ao município? Qual é a mudança que a gente está realizando no município mediante a esse instrumento? Eu não posso continuar sem ter informação de qualidade na investigação. E qual é a minha principal fonte de informação na investigação? Prontuário. A gente vai falar um pouquinho de conceitos. A gente sabe que óbito de mulher em idade fértil mulher em idade fértil é considerado a faixa etária de 10 a 49 anos. Morte materna de mulher durante a gestação. Morte materna é a morte da mulher durante a gestação, parto ou puerpério, que é até 42 dias após o término da mesma, independente da duração, da localização da gravidez. Causada por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez, por medidas tomadas em relação a elas. Não é considerado morte materna, que é provocado quando é provocado por fatores acidentais ou incidentais, por causas externas, acidentes. E a morte materna tardia é todos os óbitos superiores a 42 semanas. O que entra para o nosso indicador é até 42 dias, desculpa, semanas. 42 dias. E inferior a 1 ano, tá? E aí, na morte materna, gente, tudo que está classificado no aborto, gravidez ectópica, tudo isso entra pro cálculo da razão de mortalidade materna do Estado e do município também. Aí a gente fala das mortes obstétricas diretas e indiretas. A direta é aquela que ocorre por complicações obstétricas durante a gravidez, parto e puerpério. Indireta é aquela resultante de doenças que existiam antes da gestação ou que desenvolveram durante esse período, sendo agravados por efeitos fisiológicos da gravidez.
mas ambas entram na razão de mortalidade materna, tá? Então, aí é que a gente entra, quando a gente vê essas mortes obstétricas indiretas, a gente lembra não só do pré-natal, mas também do planejamento familiar. Você viu como a declaração de óbito, ela não pode ser só da investigação de óbito, só do coordenador da vigilância epidemiológica. Ela contempla diversos atores. E aí a gente vê, será que planejamento familiar, onde que deve começar? Qual estratégia a gente deve usar? Então, a gente mostra aqui para vocês a página do Ministério da Saúde, você coloca lá painel de monitoramento no Google, e aí aparece essa página do Ministério da Saúde, que tem diversos instrumentos de análise, de conceitos, de tudo que você quiser saber sobre vigilância do óbito, declaração de nascido vivo, tem todas as fichas de investigação, tem tudo e muito mais, até as planilhas aqui, ó, contendo razão de mortalidade materna, taxa de mortalidade pós-neonatal, mortalidade neonatal, perinatal, e aí tudo isso é importante você se apropriar dessa informação para convencer o seu gestor das ações que precisam ser implementadas dentro do seu município. Eu mostrei o que é importante vocês entenderem, só que razão de mortalidade materna é só esse aqui, esse azulzinho aqui, tá, gente? É esses valores aqui embaixo. O eixo da razão de mortalidade materna é esse, e aqui eu coloquei valores absolutos. Porque quando a gente vai fazer razão, fica 0, 0, 0, 0, e aí a gente perde realmente o que seriam os volumes de óbitos maternos no interior do estado. Aqui ocorre um decréscimo, Manaus sobe, aí o interior sobe de novo em 2017, está caindo, enquanto Manaus subiu aqui. E esse aqui é o desenho do volume de óbitos maternos no estado do Amazonas. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo, o que a gente está fazendo para melhorar. Então, a primeira etapa da investigação é a captação de óbito que a gente trabalhou lá atrás. E aí a gente tem a via branca da declaração de óbito, a via rosa, que está trocada aqui, e a via amarela da declaração de óbito. E cada uma dessas vias, ela exerce elas têm um objetivo. A via branca, ela vai para a Secretaria Municipal, vai para o Sistema de Informação Municipal, que remete o lote para o estadual e vai para o federal. A via rosa fica no prontuário ou um controle interno do hospital, não sei como o hospital quer guardar isso. Aí a via amarela vai para a família, da família vai para o cartório e faz a emissão da certidão de óbito. E vai para o CIRC. E é esse o trabalho de captação, de notificação de óbito, que é interessante se fazer mediante também uma conversa com o cartório em relação a isso aqui, ó. Até para o cartório falar assim, olha, os munícipes de tal área não estão chegando até mim. E aí fazer o cruzamento do que eu tenho no Sim Federal, o Ministério faz isso, né? O que tem no Sim Federal, o que tem no CIRC, e a gente manda aquela lista enorme para vocês procurarem. Mas se vocês já vierem fazendo um trabalho anterior a esse, quando chegar a lista de vocês vai estar bem menor, ou vocês vão ter a resposta na ponta da língua. Olha, Patrícia, esse aqui é porque o nome mudou. Esse daqui é porque era Nath morto na DO, e agora, quando foi, a gente investigou, não era, gerou uma DNV, uma DO, e agora não é mais Nath morto, é o nome Ana, Beatriz, era não identificada e agora mudou para tal nome. Então, aí vocês vão ter isso muito bem amarrado no município de vocês. Bom, e aí a gente tem a segunda etapa, que é a investigação de óbito. A investigação de óbito é importante porque ela contribui para a identificação do número real de óbitos maternos. Porque, às vezes, na declaração de óbito, no campo 43, né? Fala que 43 e 44, né, Lívia?
que fala que Estava se estava grávida, que é Se para... ela ocorreu no parto, puerpério, ou Exatamente. durante a gravidez. Ou durante a gravidez. E é para ser preenchido para todos os óbitos que ocorrem em mulheres em idade fértil, estando grávidas ou não. Ou seja, se eu coloco lá ignorada, porque eu não sei se ela estava grávida ou não, mas se eu falar assim, não ocorreu em nenhum desses períodos, é porque foi verificado que aquela mulher, aquele óbito de mulher em idade fértil, ela não estava grávida naquele momento, tá? E aí ela... Você só falando, aproveitando que você está falando sobre isso, é uma das coisas que a gente encontra muito comum nas declarações que a gente recebe, né? Eles não informam, não preenchem nem sim. O item tá lá, é para você preencher sim ou não. Né? E aí outra coisa que muda, né, Lília, é a codificação. Dependendo desse campo, entra o preenchimento, a codificação no capítulo 15, que eu sempre só quero falar capítulo O. Então, toda causa básica, todo óbito materno, ele deve estar codificado no capítulo 15, lá no O. Aí, quando a gente codifica no O, entra automaticamente no sistema federal lá, como materno declarado. Que a gente encontra lá MIF, e aí não tá. MIF não tá no indicador de... Por que esse não tá lá como materno declarado? Ou então eu tenho um materno declarado e é um óbito infantil. Várias vezes aconteceu por conta de não se mandar a codificação para ser realizada. Então, um dos benefícios da investigação de óbito é isso, identificar realmente o número de óbitos maternos ocorridos. Permite também a identificação de óbitos que não foram informados corretamente. Proporciona informações sobre problemas que contribuem para a mortalidade, né? Então, a gente começa a ter informações do que está acontecendo. Não tá, a gestante não está tendo, ou então aquela criança, aquele óbito fetal ou neonatal que ocorreu devido a uma infecção urinária materna, não foi tratado por quê? Pela falta de antibiótico, pela falta de acesso, deslocamento. Será que eu tenho que deslocar? De leito, às vezes quando chega no hospital, né? Não tem. Óbitos ocorrem por isso, né? Isso, exatamente. Um retardo na assistência do parto, o paciente chega, não tem leito, volta e o tempo vai passando, e muitas vezes a criança entra em sofrimento fetal e volta, né? Exatamente. E aí, o que a gente está fazendo para prevenir que essa recorrência seja algo rotineiro no nosso serviço de saúde, na nossa assistência de saúde? Eu tive na avaliação do comitê, né, de morte, e aí eles apresentam alguns casos, e eu fiquei muito triste com o caso de um óbito que foi, não vou falar o nome do município, que foi diagnosticado, que a criança, no pré-natal foi diagnosticado que a criança tinha uma má formação, e para aquela criança sobreviver àquela má formação, ela tinha que fazer a cirurgia até 6 dias após o parto. E aí, esse deslocamento dessa criança, dessa mãe, esse parto tinha que ter sido acontecido aqui em Manaus. E aí, tudo isso a gente começa a trabalhar através da informação que eu vejo, da análise da investigação de óbito. A investigação de óbito ela tem que parar de ser só uma ficha que é preenchida para inserir lá no sistema e trabalhar ela como instrumento de fortalecimento da gestão de saúde. Possibilita a avaliação da atenção prestada à mulher em todos os níveis de complexidade. Então, a gente vê que, principalmente na atenção básica, a investigação de óbito procura aprimorar a rede de assistência, aprimorar o pré-natal, melhorar a atenção à criança, melhorar lá dentro do hospital, como é que está recebendo esse parto, o deslocamento dessas crianças, até a assistência farmacêutica, o médico que estiver avaliando, os profissionais que estiverem avaliando, será que tem uma droga melhor? Será que tem um exame melhor? Eu posso embasar esse questionamento ao secretário de saúde, ao conselho municipal, esse gasto, a partir dessa informação de óbito,
E é isso que eu espero que esse movimento comece a ser realizado dentro do município. Bom, quem realiza a investigação? Coitado do coordenador. Ah, não, a investigação é só o trabalho do coordenador da vigilância epidemiológica. Muitas vezes essa foi a nossa realidade, esse foi o nosso questionamento, ligavam para a gente falando isso. E não é, mas além de não ser, as outras pessoas que realizam a investigação, elas têm que entender qual é a informação, qual é o objetivo daquela investigação e qual é a informação que ela precisa buscar. Então, é necessário que a investigação seja realizada por profissionais de saúde, designados pelos gestores de acordo com o contexto local, que pode ser ampliado a outros profissionais de saúde, como técnicos do núcleo de vigilância hospitalar e epidemiológica, ou comissão de controle de infecção hospitalar, equipe de saúde da família. O que é importante? Também eu acho que não deve ser colocado na mão só da ACS. Pega, vai lá e faz. Mas precisa ter uma integração. Se você já confia que aquele ACS faça sozinho aquela investigação, ótimo. Ele já é uma pessoa que sabe qual é o tipo de informação que ele vai buscar. Mas se você acha que foi um óbito importante, que todos são importantes, mas foi um óbito que é necessário uma visão, uma conversa melhor, que o enfermeiro ou o médico da área também acompanhe para a realização dessa investigação. E o envolvimento da equipe da atenção básica responsável pela área de abrangência no local de residência da família é da maior relevância na investigação domiciliar ambulatorial dos óbitos, de forma a garantir acesso aos registros de saúde e realizar entrevistas domiciliares em tempo oportuno, gente. Porque aí depois a gente vai, mas quando foi que aconteceu isso? Quando foi que começou esse sintoma? Quando foi que ele começou a tomar aquele remédio? E aí começar a identificar. Será que aquela pessoa que foi atendida foi atendida, ela recebeu a medicação, mas ela não compreendeu como realizar aquele tratamento. E aí é outro fator de educação e saúde. Cadê o pessoal de educação e saúde também envolvido na declaração de óbito? Tá. O que buscar na investigação? Utilizar o máximo de informações e registro que puder ajudar a elucidar o óbito. Cartão de gestante, ficha de atendimento, prontuário, receitas, resultados de exame, necrópsia, eu posso falar só para Parintins, que tem IML. E aí, por que não vocês não começarem a conversar com a Secretaria de Segurança Pública a respeito de ter um IML regional? Não sei. É uma necessidade de vocês? Apresentem essa necessidade de vocês para o conselho de vocês, para os gestores de vocês. Qual é a ideia que eles têm em relação a isso? Ao coletar os dados, porque só frisando, o IML, ele, apesar dele trabalhar muito com a gente, ele é subordinado à Secretaria de Segurança Pública. Então, e assim, preciso ter médico perito, né? Perito que tenha, e aí a gente também não, é difícil esse profissional no nosso estado. Ao coletar os dados do serviço de saúde, transcrever informações e não a opinião de quem coleta. E na entrevista, registrar a fala do entrevistado de maneira mais fiel e não fazendo interpretações. Tá? Ou seja, não colocando a sua opinião. Não é o que você acha do caso. É o que você está vendo, é que os sinais que você leu, que você investigou, que você levantou quando você viu o prontuário, quando você viu a carteira da gestante, quando você juntou as informações. Na investigação domiciliar, ela vem uma parte falando o que o entrevistador achou, mas é restrito àquela pergunta. Mas as outras partes da investigação, realmente, elas precisam ser fidedignas. Teve isso? Não, então não teve. Não teve isso, não teve isso, não teve aquilo. Isso, naquele julgamento. Exatamente. E aí a gente vê que os instrumentos que o Ministério tem, que é a ficha de formação de óbito ambulatorial, a investigação ambulatorial, hospitalar, domiciliar e a ficha síntese. Que, infelizmente, aqui eu coloquei ela mais ampliada,
para nós, o que chega é essa ficha síntese, né, Lília? E a Lília muitas vezes olha no sistema, a cabrinha olha no sistema, e não tem aqui, ó, investigação permitiu o resgate de alguma causa de óbito não informada ou a correção de algum sempre, sempre, sempre é não. Dificilmente ela corrigiu, ela melhorou, ela aprimorou. E uma coisa importante é que isso aqui, ó, e além da causa básica, esses campos aqui, ó, quais campos que houve alteração? O campo fetal passou para não fetal? Qual é o campo? O original estava assim, e após a investigação foi para esse. E aí, informar isso aqui. Porque eu vejo, assim, infelizmente, que não há informações suficientes para dizer que a investigação está sendo uma investigação de qualidade dentro do município. É como se estivesse fazendo porque precisa fazer. E não é só precisar fazer, é tudo que ela já colocou aqui para a gente. A importância que essa informação vai gerar para que você possa diminuir, trabalhar em determinadas áreas, melhorar a qualidade do seu pré-natal, melhorar a assistência médica hospitalar do seu município. Tudo isso, todas essas informações nos vai dar embasamento, né, para que o gestor possa trabalhar melhor a sua saúde. Não é só o preenchimento da ficha, porque senão não faz sentido, né? Senão realmente você vai estar enxugando o gelo. Após o término da investigação, a equipe de vigilância do óbito deve alimentar o SIM local e o SIM web, a ficha simples no modo web, e fazer o resumo do caso, se possível. Promova a reunião com o comitê. Então, a quarta etapa que é definir as medidas que possam resultar na melhoria da assistência com a redução dos óbitos maternos, assim como os neonatais, infantis. Então, aí eu mandei acho que para quase todos os municípios, uma minuta, não é nada engessado, vocês vão melhorar aquilo, conforme o contexto local de vocês, que fala sobre o grupo técnico, qual a importância do grupo técnico, quais os profissionais podem compor esse grupo técnico, devem compor esse grupo técnico para fazer a análise. E aí eu coloquei aqui só um slide falando qual é a natureza desse grupo técnico. É fundamentalmente técnico-científica, sigilosa e não coercitiva ou punitiva. Esse grupo técnico não é para apontar erro na cara de ninguém, é para melhorar, com função eminentemente educativa e de assessoramento ao gestor de saúde. Qual é a diferença do grupo técnico do comitê? O comitê ele tem conselho tutelar, o comitê tem conselho municipal de saúde, o comitê tem outros agentes fora da gestão de saúde. E esses outros agentes que estão fora da gestão de saúde, quando tem o conhecimento das fragilidades do sistema de saúde, às vezes acabam usando isso de formas políticas, de outras formas que não ajudam. Mas se eu tiver um grupo técnico, que avalie as fragilidades e já passe para o comitê de saúde que, olha, ocorreram esses óbitos, a gente fez essa intervenção, a gente fez esse relatório e o secretário de saúde já está munido dessa informação, já está fazendo essa e essa ação para que não ocorra novamente esses óbitos. E aí a gente precisa da ajuda do Conselho Municipal de Saúde em relação a isso, eu preciso da ajuda do Conselho Tutelar em relação àquilo, e eu já tenho subsídios para gerir aquela reunião de forma que as ações, que os instrumentos de investigação sejam utilizados por nós, porque a gente tem todo o trabalho de investigar, de colocar no sistema, de analisar os dados, e aí os méritos de realmente fazer as ações, ou não é nem méritos, não é questão de méritos, mas é questão de depois as pessoas apontarem, olha, a atenção básica é fraca, o que está matando é o pré-natal, o que está fazendo... Não, mas
A gente está fazendo trabalho de educação permanente, a gente melhorou o prontuário, a gente melhorou as consultas de pré-natal, a gente começou a agendar. A primeira consulta é livre demanda, mas as outras não são. O que está fazendo? O que está fazendo para melhorar isso? E aí, analisar a investigação. E aí, esse grupo técnico vai analisar a investigação de óbitos de mulher em idade fértil, fetal, infantil e com causa mal definida, os Garbage Codes. E a gente fala assim: causa mal definida, ainda vou investigar mais causa mal definida, mas a causa mal definida está dentro do óbito infantil, a causa mal definida está dentro do óbito de MIF, está dentro dos óbitos fetais. E aí a gente precisa entender o que eles estão morrendo, consolidar, analisar essas investigações para o preenchimento da ficha síntese. E é isso que o grupo técnico vai fazer. Naquele momento, o médico não tinha todas as informações que permitissem dar uma causa melhor. E a ficha síntese, a análise desse grupo técnico, vai permitir que se aprimore o conhecimento e a informação sobre aquele óbito. E aí o grupo técnico também vai elaborar um relatório contendo as fragilidades ocorridas durante o processo que levou àquele óbito e correções e recomendações para a prevenção de acontecimentos semelhantes. E aí a gente fala a elaboração desse relatório. E aí a gente faz trabalhar a evitabilidade da ocorrência, recomendações mediante a prevenir novos óbitos, que é a mesma coisa que a gente colocou. E aí a gente precisa que o nosso sistema reflita o nosso trabalho. Se o sistema não reflete o trabalho de vocês, é uma coisa silenciosa. É uma coisa que eu falei assim, não, é fraquinha a investigação deles. Porque na ficha síntese, que vai para a codificação também, que vai para o SIM local e para o SIM web, eu não tenho essa informação. Mas quando eu tiver essa informação, a ficha síntese ela precisa ser codificada e ela precisa ser alterada tanto no SIM local, tá pequeno aqui, mas é essa parte aqui que a gente vê só no SIM local. Pós-investigação, sim, não. Fonte da investigação e a data da investigação. Esses dados precisam preencher, porque quando eu for para analisar lá para o município de Erunepé, Tabatinga, quanto tempo após o óbito o município de Tabatinga, Erunepé, Lábrea, está realizando aquela investigação? Se eu não tenho a data, eu não tenho como mensurar isso. E saber se está melhorando ou piorando. Quando começou em 2009, aqueles investigados demoravam 6 meses para começar a investigação. Agora, não. A investigação, quando alterar a causa básica, quando eles conseguem alterar a causa básica, ela é feita 30 dias, 15 dias, 7 dias após o óbito. Então, eu sei que essa investigação vai ter mais qualidade. E a mesma causa que está no SIM local, ela tem que estar no SIM web. E aí eu espero encarecidamente que após a implantação desses grupos técnicos, esse campo aqui, do 15 lá da web, que fala assim, não acrescentou nem corrigiu informação, seja 1 em 1 milhão. Quase não apareça. Porque eu coloquei até essa frase aqui, o que precisa melhorar para ter informação? Melhorar o prontuário da atenção básica, do hospital, o que precisa? Não é possível ficar parado e esperar resultados diferentes. Então, precisa acontecer, precisa haver um movimento. Sei lá, olha, Patrícia, já tentei isso, não deu certo. Mas eu posso tentar isso de uma forma diferente para dar certo? A gente precisa ter ideias. E aí o grupo técnico também vai trabalhar essa classificação de evitabilidade. E a gente tem essa classificação de evitabilidade em diversos artigos científicos que mostram essa evitabilidade. O que é evitabilidade de óbito? Quais são as causas que são evitáveis? E aí a gente vê aqui, esse aqui é em relação aos óbitos ocorridos em menores de 1 ano no Amazonas em 2017. Reduzíveis pelas ações de imunoprevenção, a gente quase não tem óbitos em relação a isso. Agora, óbitos preveníveis ou reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido, olha a quantidade de volume de óbitos, 94%
dos nossos óbitos neonatais e 94% dos óbitos nessa faixa aqui, ó, neonatal, são reduzíveis por adequada atenção a parto, feto e recém-nascido. E aí também eu tenho os óbitos classificados como reduzíveis a diagnóstico, tratamento adequado, reduzíveis por ação de promoção à saúde vinculadas à atenção. A gente vê que dentro desses outros cheques aqui, ó, é pouco volume. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade está aqui, ó, reduzíveis por atenção à gestação, parto e puerpério. Dentro desse quesito aqui, a gente tem 3 outros quesitos, que são reduzíveis por adequada atenção à mulher à gestação, que é o nosso maior volume. Então, esses óbitos aqui, ó, reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação, é onde a gente precisa trabalhar. É onde a gente precisa reduzir esses óbitos aqui para diminuir a nossa mortalidade, a nossa taxa de mortalidade. E aí, reduzíveis por adequada atenção à mulher ao parto, é esse aqui. Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido é o nosso outro maior volume, é esse aqui, ó. Então, está acontecendo algum erro, alguma falha, alguma precariedade na atenção ao recém-nascido. Porque, olha aqui, acontece muito em óbitos neonatais, gente. E a gente precisa começar a mudar esse cenário no nosso estado. E aqui eu coloquei só algumas páginas dos nossos sistemas. Eu trabalho... porque eu vou ficar comparando. Ah, não preencheu no Sim Local isso, e está preenchido no Sim Web. Está preenchido no Sim Web, eu tenho tantos % investigado no Sim Web que não está informado no Sim Local. Gente, isso é uma canseira enorme que dá. É uma coisa muito... Mas tem que ser feita. Aí aqui, se vocês não fizerem, nós vamos cobrar de vocês. Aí, ó, investigação do óbito alterou, corrigiu a causa. Eu espero que isso também mude. E aí, colocar as causas aqui. A investigação alterou, foram alterados campos do bloco 5. Se foi, ela vai habilitar aquela parte lá. Qual campo foi alterado? Hã? A gente só vê não aí, né? A gente só vê não, verdade. E olha, eu sei que dá trabalho mandar o ACS lá, catar o prontuário e não ter retorno nenhum. Isso é muito ruim pra gente. Tá bom? E a gente não ter esse retorno é muito chato, porque eu sei que gastou papel, gastou impressão, foi uma despesa, e aí o que está acontecendo? Nada, nenhum movimento. Essa aqui é a parte onde você vai colocar das codificações, né? No caso, essa é bem mais voltada para o médico. Aqui não é o nosso público agora, a gente pode também estar falando, mas lá na declaração de óbito, a primeira parte vai nos dar as informações da doença. E sempre vamos começar da parte de baixo, né? Da letra D. Né? Da letra D, onde na letra... Isso. Aqui na letra D você vai colocar a causa básica da doença, né? O que começou, né? Onde começou aquela doença lá. Aí você vai colocando as causas intermitentes que fizeram com que acontecesse até chegar à causa final, que foi realmente a causa que levou ao óbito naquele momento. Aquilo que o médico, no caso, vai colocar como a causa terminal. Né? E aí a gente entende também que, olha só, quando o médico... Dando exemplo, acho que fica mais fácil. Dando exemplo fica mais fácil. E aí, por exemplo, a gente vê muito hemorragia digestiva alta, é um exemplo mais fácil. Então, a hemorragia digestiva alta, cirrose hepática, varizes de esôfago, digestivo, choque hipovolêmico. Pronto. É essa informação que a gente vai buscar na investigação quando ela não está descrita na causa básica.
Por exemplo, se tiver para mim só choque hipovolêmico ou só hemorragia digestiva alta, eu não vou ter informação suficiente. Como é que eu vou prevenir hemorragia digestiva alta? Não. Eu tenho como prevenir a cirrose, entender o que foi. É alcoólica? Então, vou trabalhar fatores sociais. Foi relação à hepatite? O que aconteceu? A hepatite crônica. O que está acontecendo? E quantificar isso ao decorrer dos anos é importante para a gente saber se o dinheiro que eu estou aplicando lá é importante, se está tendo retorno de alguma forma. E também nessa parte 2, sempre colocar algum fator de risco que ele tem, se é diabético, se é hipertenso. Exatamente, não contribuiu com a morte, mas fez parte. Lembrando, gente, eu vou falar um pouquinho da insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica ela é considerada, sim, uma causa básica, mas elas são ela causa vários outros problemas, né, doutor? E saber qual é o percentual de pacientes renais crônicos no nosso estado é importante, porque eu não tenho dinheiro para colocar uma central de hemodiálise em todo o município. Mas insuficiência renal aguda e não especificada é garbage. É considerado inespecífico, porque eu tenho várias doenças várias doenças de base que, quando o estado agrava, quando começa a estado terminal, eles causam insuficiência renal aguda ou não especificada. Nessa parte 2, eu acho muito interessante vocês colocarem pacientes com sequela de tuberculose, pacientes com etilismo. Vocês colocarem não, o médico colocar, ou até a investigação de vocês buscar essa informação. Etilismo crônico. Então, essa parte 2 é interessante colocar causas de contexto epidemiológico, de interesse epidemiológico, que não fizeram parte dessa sequência de eventos aqui que causaram óbito. Aqui eu tenho um mapa mostrando o percentual de códigos garbage, que a gente considera como pouco úteis. Quanto mais escuro, pior. Quanto mais escuro, pior, tá? Então, o mais clarinho tem menos de 25% de garbage. Só que o nosso estado tem 32% de garbage. E aí o Ministério quer que a gente chegue até 10% de garbage. Então, quem tem 25% ainda é muito. Ainda está muito. Mas o que me preocupa muito é de 70% a 100%, ou de 50% a 69% do total de óbitos deles são considerados garbage. No Amazonas, olha aqui, a gente tem morte sem assistência básica, sem assistência médica, desculpa. Em 2016, a gente teve esse volume. Em 2017, a gente tem esse daqui. Acidente vascular cerebral. AVC, Patrícia, por que AVC é garbage? Realmente, gente. Para município do interior do Amazonas, eu não vou cobrar que tirem AVC de garbage. Porque o que tira ele de garbage? Seria se ele especificasse se é isquêmico ou hemorrágico. Como que a gente já não tem tomo do interior? Não tem tomografia. E aí a gente fica. Mas se o médico entender que tem sinais e sintomas clínicos para ser um AVC isquêmico, transitório, que é difícil determinar, não né? É 100%. Não é 100%. Então, só com a tomografia. E aí a gente tem como tirar isso. Mas aí, para que isso é importante, Patrícia? Para a gente ver também a necessidade de melhorar a qualidade diagnóstica do município. Patrícia, pneumonia foi uma briga enorme colocar isso como garbage dentro de Manaus. Mas a gente investigando os óbitos com pneumonia, a gente encontrou tuberculose subnotificada, a gente encontrou DPOC, a gente encontrou enfisema pulmonar, a gente encontrou várias outras coisas mascaradas por pneumonia. Hipertensão, mas uma hipertensão levando uma insuficiência cardíaca, a gente fala assim, então, ele tinha uma doença cardíaca crônica.
sequela de AVC não especificado, pneumonia bacteriana, parada cardiorrespiratória, insuficiência cardíaca congestiva. O que causou aquela insuficiência cardíaca congestiva? Senilidade, tem várias outras coisas. A gente fala aqui, que eu falei assim, Cabrinha fala e eu afirmo, quando eu vejo um município com 0%, eu falei assim, não, o povo está inventando, não está tendo muito critério para isso. Mas é necessário que a gente investigue para melhorar, para a gente encontrar, a gente encontra. A gente encontra uma outra coisa, sim. Não é 100% de pneumonia, que vai sair de pneumonia e vai para outra coisa. Mas a gente consegue reduzir muito esse quadro que o Amazonas apresenta hoje. Tá? A gente consegue melhorar isso com certeza. Depressão de volume, que é a desidratação. Por quê? O que causou aquela desidratação, gente? Tudo isso. Malformação não especificada, anemia, acidente de trânsito não especificado. Isso é muito ruim, gente. Porque a gente não sabe se está acontecendo mais acidente de trânsito de carro, de moto, se era pedestre, se era passageiro, se era condutor. Tudo isso a gente precisa melhorar com a investigação. Não adianta a gente continuar enxugando gelo, fazendo investigação só para cumprir meta. A gente precisa melhorar a assistência à saúde da nossa população, porque a nossa mãe, são os nossos familiares que são usuários desse serviço de saúde. Então, aqui só para mostrar para vocês, médico, assistente, substituto, IML, SBO, a gente não tem serviço de verificação de óbito no Amazonas, tá? Médico, a data do óbito, assinatura, se for sem assistência médica, e mesmo o enfermeiro lá que está preenchendo a declaração de óbito, que viu o corpo lá para preencher sem assistência médica, com a assinatura das duas testemunhas, não assina essa parte aqui da declaração de óbito, gente, tá? E aí, essa parte aqui, quando causa externa, eu não quero saber se foi na rua, fulano de tal, o que aconteceu. Eu quero me descrever aquele acidente. O falecido era condutor do veículo que bateu no poste e faleceu. O paciente, houve um acidente, houve um acidente na canoa, a canoa bateu e ele caiu da canoa. Ou ele só caiu da canoa sem acidente de transporte com a embarcação. Ou esse tipo de descrição sumária do evento que a gente precisa. É o que está descrito também, aí a gente coloca aqui, fonte da informação, boletim de ocorrência. O médico também, que atuou como médico perito para a emissão daquela declaração de óbito naquele momento, ele também pode colocar a fonte de informação, boletim de ocorrência. E aí, por que aqui, Patrícia, a ocorrência foi em via pública? Porque, às vezes, essa pessoa, eu preciso de mais um endereço, eu tenho um endereço de residência, um endereço de ocorrência, e eu preciso de mais esse endereço, precisa. Por que ele precisa? Porque, às vezes, essa pessoa morreu lá no hospital, mas esses acidentes de transporte estão ocorrendo lá na rodovia fulano de tal. E aí eu preciso acionar o Detran, preciso acionar a segurança pública para falar que eu preciso fechar aquele bar, porque aquele bar está acontecendo. Tem um monte de gente esfaqueada no hospital por causa daquele bar que está abrindo lá naquele determinado local. E aquele bar, eu tenho tantos óbitos, aí vai lá o pessoal da IH, pega quantos atendimentos eu tive referente ao alcoolismo naquele bar, não sei, e aí começa a relacionar, começa a fazer o trabalho de Sherlock Holmes e melhorar, diminuir os gastos da assistência e colocar esses recursos realmente onde é necessário. Começar a desenhar o perfil epidemiológico do teu município com base nas informações que a gente trabalha tanto para inserir no sistema. Eu preciso me apropriar dessa informação e embasar o que eu preciso, embasar as minhas necessidades. Aqui eu coloquei, isso aqui está no manual, gente, tá? Então não vou
E aqui eu tenho todos os manuais de investigação disponibilizados pelo Ministério. Aqui está aqui nessa página, dentro daquela página da web, do painel de monitoramento. E eu preciso começar a desenhar isso no município, gente. Isso aqui é o quê? A vigilância do óbito dá o start para a investigação do óbito hospitalar. O óbito acontece dentro do hospitalar, começa a fazer investigação. A vigilância do óbito dá o start também para investigação domiciliar e ambulatorial na unidade de saúde. E aí começa a fazer tudo isso. E o resultado dessa investigação vai para onde? Para o grupo técnico, que vai fazer as recomendações para as áreas de assistência e vai fazer também a ficha síntese. E as áreas de assistência vão apoiar o grupo técnico, apoiar o coordenador da vigilância epidemiológica quanto às intervenções que são precisas fazer. Isso aqui não vai ser uma voz solitária do coordenador da vigilância epidemiológica, vai ser uma voz de grupos de técnicos da assistência à saúde que analisaram isso, observaram aquelas fragilidades e vão propor intervenções para aquilo. A gente vê uma cobertura grande da estratégia. Essa aqui eu peguei do E-Gestor, gente, que tem um banco lá muito legal de percentual de cobertura da estratégia por município. Então, a gente vê que a gente tem no município uma cobertura boa de estratégia. Então, a gente precisa começar a melhorar isso. Patrícia, mas então, não melhora. Isso a gente ouvia aqui, ó, desculpa, ó, 2009, 2011, 2014 e 2017. E muita coisa já melhorou, gente. Olha aqui, olha como a gente tinha um percentual bem baixo de investigação de mulher em idade fértil, que é um volume grande. A gente tinha um percentual baixo de investigação, mas está melhorando. Mas o que a gente está fazendo com isso? Quais são as intervenções? Eu vejo que a investigação de óbito já é um processo consolidado dentro do município, mas agora ele precisa ser qualificado. Então, as ações de vigilância do óbito tratam não somente de conhecer detalhadamente as circunstâncias que levaram ao desfecho do óbito, mas também desvendar hiatos presentes na declaração de óbito e transformar situações com desfecho negativo, que é o óbito, em conhecimento para a proteção e promoção da qualidade de vida. Então, olha, agradeço a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando, que tiveram nos separando um tempinho da corrida de vocês como coordenadores de vigilância do município, integrando a atenção básica, as áreas técnicas, para que comecem a trabalhar, comecem a fazer essa mudança de pensamento do que é realmente importante, de como a vigilância, apoiada pelas diversas áreas técnicas, pode instrumentar o secretário de saúde quanto às prioridades e às necessidades do serviço, começar a organizar a nossa rede de assistência. Eu tenho muito óbito aqui em idoso, Patrícia, mas idoso morre. Mas por que eles estão morrendo? Não, porque eu não tenho um diagnóstico anterior não sei. Começa a fazer essa discussão dentro dos grupos técnicos de vocês, dentro dos técnicos, não é nem grupos técnicos, mesmo que não tenha uma portaria ainda, mas dentro dos técnicos municipais de saúde de vocês. Vocês têm pessoas capacitadas que podem estar colaborando com isso. E isso é um trabalho de educação permanente, é um trabalho de construção. Assim, não vai melhorar de hoje para amanhã, mas eu espero que vocês comecem a compreender e entender como isso é importante para a gestão, para a mudança e melhoramento da gestão de saúde de vocês. Obrigada a todos.